Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje nós vamos analisar o contexto artístico, cultural do Brasil nos anos 50 e 60. Antes de fazer isso, eu vou fazer um contexto histórico aqui para a gente situar, né? Porque dentro da história a ideia de contextualização, a ideia de entender o período histórico ela é muito importante, tá? Então vamos lá. Entre 1946 e 1964, o Brasil ele vivenciou o que a gente chama de período democrático, que é um período de democracias, né? A gente diz que é um período de democracias porque de 46 para trás a gente vivenciou uma ditadura chamada de Estado Novo e de 64 em diante a gente vivenciou o golpe onde foi institucionalizado no nosso país uma ditadura civil-militar. Então a gente diz que esse período aqui é um período democrático compreendido entre ditaduras, ou seja, pense numa linguagem matemática. É um período democrático compreendido entre ditaduras, do Estado Novo para trás e a ditadura civil-militar para frente. Bom, tio Marquinho, o que eu poderia destacar aqui para o senhor em relação às artes e à cultura no nosso país nos anos 50 e 60? Eu vou colocar alguns tópicos aqui e a gente vai analisando esses tópicos e fazendo a reflexão deles, tá? O primeiro tópico que eu queria descrever para vocês é TV e rádio. Como a TV e o rádio, eles são instrumentos de massa, né? Ou seja, que são instrumentos de massa. Outro ponto que eu queria descrever para vocês é o tropicalismo. O cinema novo. E a questão também dos festivais de música. Bom, vamos falar desses dois veículos de transmissão, de comunicação em massa, que é a TV e o rádio. O rádio, ele até os anos 60 é disparado o principal veículo de massa ou de propagação em massa no nosso país. Se você analisa o rádio até 60, você vai ver que novelas eram feitas em rádio, jornais, noticiários de jornais, né? Eu ia falar de TV, vê como a gente é interessante. Associamos novela, telejornais, ou telejornais, como a gente está analisando. Jornais como o Repórter S, por exemplo, eram feitos em rádios, ou seja, isso analisa e representa a importância do rádio como veículo de transmissão em massa no nosso país. Tanto é que o Getúlio Vargas, no auge do Estado Novo, ele vai criar, por exemplo, um programa para tentar estar mais próximo do seu público, que é a Voz do Brasil. Isso aqui é um exemplo clássico de como os veículos de transmissão em massa ou de comunicação em massa, eles são utilizados para tentar associar ou tentar transformar os líderes políticos muito mais próximos do seu público, do seu eleitorado, né? Então a Voz do Brasil é um exemplo clássico disso. A TV, ela chega no nosso país no ano de 1950 e a TV ela chega ao Brasil encabeçado pelo então criador da TV Tupi, o Francisco de Assis Chateaubriand. Essa informação é importante porque a junção de som e imagem dentro da ideia de propagação de informações é muito importante. A TV ela tem um papel como um grande veículo de transmissão ou de comunicação em massa do século XX muito forte, ok? Professor, o que seria um cinema novo? Eu não tenho como negar que nos anos 40 e nos anos 50, a gente, por conta até do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, nós iremos vivenciar uma influência de idas ao cinema, uma influência hollywoodiana muito forte. Nesse contexto de cinema, vai surgir a primeira grande escola, a primeira grande mostra de cinema brasileira, que nós vamos denominar de Cinema Novo. Os dois principais nomes do Cinema Novo é o Glauber Rocha e o Nelson Pereira dos Santos. Tanto Glauber Rocha quanto Nelson Pereira dos Santos, eles fizeram no Cinema Novo, ou tentaram fazer no Cinema Novo,
uma mostra, um modelo de cinema onde o grande objetivo seria mostrar uma realidade do Brasil, mostrar um Brasil, uma face do Brasil que não era muito vista, olhando um sertão, olhando as mazelas, olhando a fome, a desigualdade social que é aparente no nosso país. Essa era a grande sacada e o grande objetivo do cinema novo. Os principais filmes de Glauber Rocha foram Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol. E quando eu falo de Nelson Pereira dos Santos, eu destaco a adaptação da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos para as telas do cinema, que é um clássico da literatura, e o Nelson Pereira dos Santos ele pegou essa história de retirantes nordestinos e adaptou ao cinema, mostrando uma face, mostrando uma realidade dura do nosso país. Essa é a grande sacada, esse é o grande objetivo do cinema novo. O tropicalismo foi uma mostra de arte que eu destaco na música, mas ela não fica só na música, onde eu destaco Caetano Veloso, Tom Zé, Torquato Neto, Gilberto Gil, e o grande objetivo do movimento da Tropicália é utilizar de um termo chamado de miscigenação cultural, utilizando vários ritmos, utilizando várias características da nossa identidade cultural, fazendo uma mistura de ritmos, que é bem interessante, que cabe mesmo nesse conceito de identidade cultural brasileira. Afinal, como diria Darcy Ribeiro, existem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Ou seja, o nosso país é multicultural, né? E o tropicalismo ele vai ter a sensibilidade de tentar mostrar na arte essa mistura, esse multiculturalismo brasileiro, ok? Esse movimento ele surge nos anos 60 e esse contexto de anos 60 é muito interessante porque é justamente naquele período que o Brasil está inserido no contexto de ditadura civil-militar e a repressão e a intolerância e a censura faz parte desse bojo, desse contexto histórico. E o movimento da Tropicália, assim como o cinema novo, eles vão sofrer com essa censura, ok? E por último, eu gostaria de destacar os festivais de música. E Marquinhos, como funcionavam esses festivais de música? Eram competições de música onde vários autores brasileiros utilizavam desse espaço que eram feitos em TV para fazer críticas sociais e críticas ao modelo político muito forte. Eu tenho clássicos da nossa história, da nossa música que surgiram e foram cantados e foram apresentados ao grande público nesses festivais de música. Eu destaco a participação de Caetano Veloso também, mas de Chico Buarque, de Geraldo Vandré, que ele canta uma música que meio que se torna um hino do período das pessoas que lutavam contra a ditadura civil-militar no Brasil, que é uma música chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Enfim, esses festivais de música, eles se tornam um instrumento, uma face, um período para mostrar ou para fazer oposição ao período civil-militar. Isso vai acontecer até a institucionalização do chamado Ato Institucional número 5, que a partir do AI-5, que é institucionalizado lá no ano de 1968, a censura ela vai ser muito maior e esses festivais de música eles vão perder um pouco essa sua finalidade, que é esse cunho político. Pois bem, essa amplitude, ou seja, analisar a história com análises sociais, políticas, culturais, econômicas, fazem com que o entendimento do período histórico ele seja muito maior. Quando a gente fala de arte, eu coloquei aqui o Brasil como referência, mas nos anos 60, o mundo, na França, nos Estados Unidos, vários movimentos artísticos e várias críticas ao modelo, ao padrão de sociedade estavam muito latentes, estavam muito explícitos. Beleza, galera? Tchau, tchau. Valeu!